Bem, esse é o vídeo da explicação da segunda semana. Bem, a matéria aqui, né, continua sendo razão de semelhanças entre triângulos, né? O que especifica agora é que nós vamos olhar a razão de semelhança. O que é a razão de semelhança? O que é especificamente a razão de semelhança? A razão de semelhança aqui, no caso, quando você tem dois triângulos que são semelhantes, igual esse é o caso aqui, que tem dois ângulos semelhantes, tem dois ângulos que são congruentes, dois ângulos iguais, dois ângulos correspondentes, esse ângulo B é igual ao ângulo A, e esse ângulo F aqui, ó, do F aqui, é igual ao ângulo do C de cá. Então, esse triângulo é semelhante com esse triângulo. Logo, se você pegar esse lado aqui e dividir por esse lado aqui, que é o 4, então 12 dividido por 4, vai dar 3. Se você pegar este lado aqui, que é esse lado menorzinho, com esse lado menor aqui, então 6 dividido por 2, 3. E se você pegar esse lado maiorzinho aqui, um cateto maiorzinho um pouquinho, com esse cateto maior aqui, 9 dividido por 3, é 3. Então, a razão de semelhança é o valor que dá, a razão de semelhança é esse K aqui, ó, que no caso aqui, nesse caso desse triângulo aqui, é 3. Resumindo, quando você tem dois triângulos que são semelhantes, se você calcular, pegar os lados deles e dividirem lado correspondente com lado correspondente, lado correspondente com lado correspondente e lado correspondente com lado correspondente, você vai ter a razão de semelhança. O mais difícil é você identificar o lado, você tem que olhar os ângulos. Presta atenção. Se você tem um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo correspondente a esse daqui, ó, e esse daqui o correspondente de cá. Então, para que seja, é só você virar o triângulo que você vai ver, ó, que esse lado corresponde com esse lado com este e este lado com este. Tá? Então, você calcula, você divide, você coloca igualdade se você dividir, vou voltar de novo aqui, repetir de novo para a gente não se perder. Se você dividir a hipotenusa, no caso, que é esse lado maior, com o lado maior, 12 dividido por 4, vai dar 3. Aí isso é igual a 9 dividido por 3, que é 3, que é esse lado maiorzinho aqui, esse lado médio aqui, que é o lado de tamanho médio, com esse lado aqui de tamanho médio. 9 por 3, 3. E esse lado aqui, que é o menor lado, com esse lado aqui, que é o menor lado, 6 dividido por 2, 3. Sempre vai ter que dar o mesmo número. Tanto essa divisão tem que dar o mesmo número que esse, tem que dar o mesmo número que esse, tem que dar o mesmo que esse. E essa divisão, esse valor dessas divisões aqui, que é o mesmo número, ela tem que ser, ela vai se chamar razão de semelhança. Então, pediu para calcular a razão de semelhança, ou deu alguma ideia de razão de semelhança? Razão de semelhança é isso, tá? Se o exercício já fala que o triângulo é semelhante, você calculou um só, você já sabe que ele é a razão de semelhança. Não tem mais que calcular. O exercício falou, calcule a razão de semelhança no triângulo, no triângulo abaixo, nos dois triângulos abaixo. Olha, tem dois triângulos e pede para calcular a razão de semelhança. Você dividir um número com o outro, você já tem a razão de semelhança. Lembrando que existe a razão de semelhança. Por exemplo, se você colocar ao contrário, 4 sobre 12 vai dar 4 sobre 12 vai dar 1/3, né? Então, a razão de semelhança aqui pode ser 3 ou 1/3, tá? Nós vamos ver isso aqui mais para frente aqui. Então, vamos ver aqui. Aqui deu 3 exemplos de triângulos que são semelhantes entre si. Esse triângulo é semelhante com esse, que é semelhante com esse. Os três são semelhantes entre si, tá? Então, o que acontece? E aí calculo a razão de semelhança tanto de 1 para 2, quer dizer, desse triângulo para esse, deste triângulo para esse, e deste triângulo para esse, deste triângulo para esse. Quer dizer, do maior para o menor, e do maior para o menor, e do menor para o maior. Então, você vê aqui, de 1 para 2, quer dizer, desse triângulo aqui para esse triângulo aqui, aí deu 2. Calculo a razão de semelhança aqui. Aí depois aqui, eu já calculo de 2 para 1, de 2 para 1. Aí, o que deu a razão de semelhança? Meio. Então, quer dizer, quando você calcula a razão de semelhança do menor para o maior, perceba que dá uma fração.
Se você calcular a razão de semelhança do maior triângulo para o menor triângulo, perceba que vai dar um número, na maioria das vezes, nem sempre. Às vezes não tem jeito não, às vezes não tem jeito de fugir, tá? Então vai dar um número inteiro. Então, dependendo da situação, é melhor você calcular a razão de semelhança do triângulo maior para o triângulo menor, porque você vai ter um número que não vai ser uma fração e vai ser mais fácil de trabalhar com ele. Mas todos os dois dá para trabalhar, todas as duas razões de semelhança aqui, que é esse K aqui valendo meio e esse K aqui valendo 2, todos os dois valem para trabalhar, no caso, para fazer os cálculos e achar as respostas das atividades, tá? Aqui, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, já não tem jeito, ó. Do 3 para... Então, esse triângulo com esse aqui, ó. Então, deu o quê? 3 sobre 2. 3 sobre 2. Do triângulo 3 para o 2. Então, foi calculado aqui, ó, 15 dividido por 10. Depois foi calculado 12 dividido por 8. Depois foi calculado 9 dividido por 6. Então, aqui deu 3 sobre 2. Tá? A razão de... O K aqui, ele vale 3 sobre 2. O K é a razão de semelhança, ok? O K aqui vale 3 sobre 2. Que achou o valor 3 sobre 2. Tá? Agora, neste caso aqui, ó, ele deu o contrário, deu 2 sobre 3. Então, aqui deu 3 sobre 2 e aqui deu 2 sobre 3. No entanto, então você percebe que não adianta você querer calcular do maior para o menor, do menor para o maior, que vai dar, a razão de semelhança será uma fração de toda maneira, tá? Então, aqui, olha, então aqui colocou o contrário, ó, 15 sobre 10, aqui colocou 10 sobre 15. Aqui 12 sobre 8, aqui só 8 sobre 12. Aqui 9 sobre 6, aqui 6 sobre 9. Então, tá vendo aqui, ó? Então, aqui colocou o contrário, o número contrário, então colocou assim, ó. Pegou aqui, ó, 10 sobre 15, aqui. Depois pegou 6 sobre 9. Tá aqui, 6 sobre 9. Depois pegou 8 sobre 12. 8 sobre 12 está aqui no meio aqui, ó. E calculou e achou 2 terços. 2 terços. No caso aqui, o contrário, achou 3 sobre 2. 3 sobre 2 avos, tá? Então, esse cálculo todo aqui é só para você perceber o seguinte. Vamos lá. Você perceber como se calcula a razão de semelhança e a razão de semelhança contrária também, tá? Então, achou-se os valores, com as medidas dos seus lados, vamos construir as seguintes tabelas. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, perímetro, tá? Então, pegou-se os lados aqui e somou o perímetro do triângulo 1. Qual o perímetro do triângulo 1? O perímetro, né, a soma dos lados. 10 mais 6, 16, mais 8, 24. Então, 24 aqui, ó. 5 mais 3, 8, 8 mais 4, 12. Tá aqui, ó, do triângulo 2, perímetro. 9 mais 15, 15 mais 12, 25. 25 mais 9, 34. Aí, 36. Então, 15 mais 12, aí 15 mais 12 é 27. 27 mais 9, 36, isso mesmo. 15 mais 12 é 27. Mais 9, 36, ok? Então, aqui o perímetro é a soma dos lados. E a área, calculou-se a área. Como calcula a área do triângulo, professor? Como calcula? Por que está a área 24 aqui? Então, vamos lá, a área aqui. Quando o triângulo é retângulo, como você calcula a área? Você vai multiplicar 8 vezes 6. Então, 8 vezes 6, 48. 48 dividido por 2, 24. Então, a área aqui é 24. A área aqui, 4 vezes 3, 12. 2 por 2, 6. Então, a área aqui é 6. Nesse caso aqui, 9 vezes 12. Aí teria que fazer o cálculo. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1, 10. 108 dividido por 2 é 54, né? Então, a área aqui é 54. Ok? Então, a área do triângulo calcula base vezes altura dividido por 2. No caso do triângulo retângulo, você vai calcular a altura, você pega do lado aqui mesmo. Então, essa aqui é a base, essa aqui vai ser a altura, tá? Quando é triângulo retângulo, você pode fazer isso. Pegar um lado por outro e dividir por 2. Só os dois lados, os dois capítulos dividir por 2. Ok? O que está acontecendo aqui? Aí você vai me perguntar, para que isso? Aí o que foi feito aqui, nessa tabela aqui? Foi calculado o seguinte, dividido área com área, perímetro com perímetro aqui, para ver
para você perceber o seguinte: quando você divide o perímetro de um triângulo com o outro, ó, 24 dividido por 12 dá 2. Quando você calcula 24 por 2 dá 2. 24, quando você calcula 24 por 2 dá 2. Quando você, aqui é 3 para 2, então no triângulo 3 para 2. Então vai 36 dividido por 12. Dá 3, né? 36 por 2 dá 3. Então, quando você calcula dividindo o perímetro de um triângulo com outro triângulo, tem a razão de semelhança, e você vai perceber que vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma razão de semelhança. Então, se você quer calcular a razão de semelhança com a área do triângulo, não, com o perímetro, vai dar a mesma coisa, tá? Entre a razão de semelhança entre os perímetros aqui, ó. 24 por 12 dá 2. 36 por 12 dá 3 entre os perímetros. Razão de semelhança aqui foi calculada normalmente, então foi colocado aqui, ó. Aí colocou 24 por 12 dá 2. 36 por 12 dá 3. 36 dividido por 24 dá 3 sobre 2. Então, o que se percebe é que quando você calcula a razão de semelhança entre os perímetros, dá a mesma coisa. Então você pode achar a razão de semelhança através da divisão da área do triângulo que você está querendo pela outra área, você vai achar a razão de semelhança a mesma coisa. Não precisa de ter o lado, tá? Isso é bom você guardar, porque às vezes tem atividades de vestibular e coisa e tal, que ele não vai te dar o lado, vai falar e vai te dar a condição que você vai ter que calcular o quê? A razão de semelhança para você conseguir achar os valores que se pede na atividade. E aí você vai ter que saber esse conceito que a divisão entre os perímetros dos triângulos da figura, a divisão entre o perímetro da figura que você está calculando, entre os triângulos, você vai ter a razão de semelhança. Entre as áreas, então, entre a área fica diferente um pouco. O que dá? Então, 24 por 6 dá 4. 54 por 6 dá 9. 54 por 24 dá 9 sobre 24. O que acontece? O que se percebe é que aqui, na verdade, dá a razão de semelhança ao quadrado. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Aqui, 3 vezes 3, 9. Aqui, ó. Esse aqui é 3. 3 vezes 3, 9. E aqui é 2. 2 vezes 2, 4. Então, dá 9 sobre 4. Aqui, 1 dá 1. E 2 aqui, 2 elevado a 2, 4. Então, 1 elevado a 1 é 1. Então, o que se percebe é que entre as áreas, a razão de semelhança nada mais é, a razão de semelhança, na verdade, ela é o quadrado, ela aparece em quadrado. A razão de, quando você calcula, divide a área com a área, você vai ter, quando você divide a área com a área, você vai ter a razão de semelhança ao quadrado. A razão de semelhança ao quadrado. Então, isso aqui é 2 elevado a 2, que seria a razão de semelhança ao quadrado. Vou até escrever aqui, para não ter dúvida aqui. Quer ver? Eu vou escrever aqui no Word, para a gente tirar essas dúvidas. Porque às vezes eu estou falando aqui, mas não vai resolver. Deixa eu ver aqui. Inserir equação. Deixa eu ver aqui. Tá, então deixa eu ver aqui. Esse aqui, esse formato que eu quero. Ok, esse aqui. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Ó, se eu coloco... O que é a razão de semelhança aqui? Nesse caso aqui, ó, vou explicar aqui. Que aqui você... opa, deixa eu colocar mais para cima um pouquinho aqui. O que é a razão de semelhança nesse caso aqui, ó? A razão de semelhança aqui não é 2, que foi achado lá no princípio aqui, a razão de semelhança foi calculada e achou 2, 3 sobre 2, 1 sobre 2, 1 terço, 2 terços. Então, entre os triângulos 1 e 2, entre o triângulo 3 e 2, entre o triângulo 3 e 1. Então, quem se perdeu, vamos aqui voltar aqui, ó. Triângulo, qual que é triângulo 1? Triângulo 2, triângulo 3. Então, esses cálculos foi feito aqui, ó.
achou-se a razão de semelhança, essa razão de semelhança aqui, ó. Aí foi feito entre os perímetros, o mesmo cálculo, perímetro entre o triângulo 1 e 2, aí 24 por 12, deu 2. Calculou-se o perímetro do triângulo e dividiu, né? E, entre eles fez uma divisão. 2, deu 2, deu a mesma coisa, aqui deu 2, aqui deu 2. Aqui deu 36 por 12, deu 3, ó. Aqui deu 3 e aqui também deu 3. Então, percebe-se que a razão de semelhança pode ser calculada entre os perímetros dos triângulos. Então, não precisa ter o lado para você calcular. Só se você tiver todos os lados e calcular eles juntos, você também vai ter a razão de semelhança. E se você tiver a área, vai ser o quadrado da razão de semelhança. Então, vou explicar, vou colocar aqui para você ver, ó. Então, aqui, ó. Nesse caso aqui deu 4. Então, 4 é o quê? É a razão de semelhança que é 2 elevado a 2. Então, é o quadrado da razão de semelhança. Nesse caso aqui, ó, é 9. 9 é o quê? 9 é o quê? Então, aqui deu 9. Ó, a razão de semelhança aqui deu 9. Quando você divide a área com a área, dá 9. Mais 9 nada mais é que 3 elevado a 2. Então, é o quadrado da razão de semelhança. Ó, 3, a razão de semelhança não é 3? Então, é 3 elevado a 2. Neste caso aqui, ó, nessa fração aqui é difícil, mas aqui é 9. Então, seria 3 elevado a 2, 4 elevado a 2 elevado a 2. Então, seria 3, aqui seria 3 sobre 2 elevado a 2. Então, seria o quadrado da razão de semelhança, do mesmo jeito, tá? Bem, vamos para frente aqui. Exemplo 1. A figura mostra o suporte lateral de um equipamento de ginástica, sendo que o segmento AB mede 80 cm. O segmento AB mede 120 cm. O perímetro do triângulo ABC mede 260 cm e os segmentos B6 e DE são paralelos. Então, esses daqui são paralelos. Só para dizer, paralelos aqui só está aqui para dizer para você, eles são triângulos semelhantes. Então, esse triângulo menor aqui, formado aqui, desse menorzinho aqui, ó, ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE. Tá vendo? O triângulo maior formado, tá? Observando que os triângulos ABC e ADE são semelhantes, teorema fundamental da semelhança, calcule a razão de semelhança K do triângulo ADE para o triângulo ABC. Então, para o triângulo ABC, tá? Aqui falou o seguinte, observe, então falou o seguinte, que o segmento AB mede 80 centímetros. AB. O segmento AB mede 80 centímetros. O segmento AD mede 120 centímetros. O perímetro do triângulo mede 260 centímetros. 3 centímetros. O segmento BC e DE são paralelos. Qual é o perímetro do triângulo ADE em centímetros, né? Então, o perímetro... tá pedindo perímetro. Então, primeiro, está calculando aqui a constante. Primeiro passo é calcular a constante K, né? A constante K, ela é dada por dois lados e já tem. Como que a gente viu, né? Que se calcular esse triângulo aqui não é o triângulo menor, esse triângulo aqui não é o triângulo maior, então se calcular AB com AD, que é o maior, que é melhor colocar o maior em cima, AD e AB, então você tem dois lados que são correspondentes, no caso, para calcular. Como eu falei para você, o que eu falei lá no início? Falei assim, não precisa de calcular todos os três cálculos. Para você fazer o cálculo e achar a constante K, você só tem que calcular, fazer um cálculo só. Aqui, igual aqui, ó. Aqui fez o quê? Só um cálculo só. Calculou só um lado com o outro lado do triângulo e achou o valor 1,5, que é a constante K, que no caso vai precisar no exercício aqui. Para calcular o perímetro do triângulo ADE, vamos multiplicar o perímetro de ABC pela razão de semelhança, tá? Para calcular o perímetro do triângulo ADE. Ok, a constante K, para calcular o perímetro do triângulo ADE, vamos multiplicar o perímetro de ABC pela razão de semelhança. Vamos multiplicar o perímetro de ABC pela razão de semelhança.
Então, aqui a gente voou, tá? Mas aqui eu vou explicar o seguinte. Aí, o que foi feito ali, né? O que foi feito aqui? O que foi feito aqui? Aqui, então, para se calcular o segundo passo, foi feito o quê? Para calcular o perímetro do triângulo menor, o que foi feito? Nós sabemos que o perímetro do triângulo, de um triângulo sobre o outro, perímetro dividido por perímetro dividido por perímetro dividido por perímetro, é igual ao quê? É igual a K. Então, levando em consideração isso aí, se você tem 260 dividido pelo perímetro do outro triângulo, vai ser igual a 1,5, que é o valor da constante, né? 1,5. Então, passando para lá, está dividindo aqui, o que vai ficar? Vai ficar multiplicando-la de lá. Vou colocar o contrário aqui para ficar mais fácil de entender, porque senão vou ter que passar, vou ter que fazer uma manobra aqui para colocar o 260 na parte de baixo e o perímetro na parte de cima. Ó, então, ó, 260 está embaixo. Eu vou ter que fazer uma fraçãozinha aqui para entender melhor, senão vai ser difícil de pegar isso aqui. Vai ser difícil de pegar isso aqui. Deixa eu fazer uma fraçãozinha aqui. Então, deixa eu inserir. Deixa eu inserir aqui uma fração. É difícil ficar toda hora vindo aqui inserir nova. Devia de ter, já tá aqui, não tá não. É difícil ficar inserindo esse negócio aqui. Então, ó, fica perímetro sobre perímetro igual a K. Então, vou repetir isso aqui, ó. Perímetro. Vou colocar P maior. P maior é perímetro do triângulo maior. P menor. O triângulo menor, vou colocar aqui. Igual a... Ai, tá muito pequenininho. Esse negócio difícil disso é isso. Tem que estar mudando. Então, ó, para um triângulo maior sobre perímetro menor igual a constante K. Eu sei que a minha constante K, ela é o que? A minha constante K, ela é 1,5. E eu sei que um dos meus perímetros, que é o do triângulo menor, de acordo com o problema, ele é 260, quer dizer, 360, não, 260. E K é 1,5. Então, vamos conferir as medidas. Então, aqui, ó, 1,5. Então, por isso que aqui fica 260 vezes 1,5. Por quê? O perímetro do triângulo menor sobre o perímetro do triângulo maior é igual a constante K. Foi o que a gente aprendeu lá na atividade. Então, fica aqui, ó, perímetro do triângulo maior, igual a 260. Esse 260 passa para lá multiplicando. Então, fica 1,5 vezes 260. 1,5 vezes 260 é igual a 390. Perímetro maior igual a 260. Ó, 390 centímetros, tá? Então, aqui, ó, foi usada aquela questão lá, que de perímetro com perímetro igual a constante, para achar o valor do perímetro do outro triângulo, tá? Terceiro exemplo, vamos ao terceiro exemplo aqui. O terceiro exemplo, dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Então, dois triângulos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é 4. Então, tá falando, aqui tá até aqui, ó, dois triângulos. Então, um é x e o outro, a área do triângulo mede, menor, é 10 centímetros quadrados. 10 centímetros quadrados. A área dele é 10 centímetros. Qual é a medida da área do triângulo maior? Então, tá aqui, né? 10 centímetros. Então, x sobre 10. Então, aqui no caso, seria uma
uma área, né? Então, aqui, ó, colocou-se o 4 aqui, ó, ao quadrado. Por quê? Nós vimos lá na explicação o seguinte, expliquei lá, que a divisão entre as áreas resulta na razão de semelhança elevada ao quadrado. Por isso que aqui é 4 elevado ao quadrado. Então, a razão de se falar que é área com área, o que vai ficar? A razão de semelhança vai colocar ela ao quadrado, né? Aqui, então, é 4 ao quadrado por causa disso, porque a divisão de área com área resulta na razão de semelhança ao quadrado, ok? Aí, então, está procurando a área do triângulo X aqui, ó. Então, deu a área do triângulo, de um triângulo e pediu a área do outro triângulo, que é o X aqui. Então, você calcula como? Então, deu 4 ao quadrado do lado de cá, passe o 10 multiplicando para cá, então vai ficar 4 vezes 4, 16, 16 vezes 10, 160 centímetros quadrados, tá? Espero que isso aí dê para vocês tirarem algumas dúvidas. Então, o que você tem que saber essencialmente na explicação? Vou dar um último desfecho aqui. Você tem que saber que área com área, dividir a área de um triângulo com a área do outro triângulo resulta na constante, na constante que é a razão de semelhança ao quadrado, razão de semelhança ao quadrado. Então você tem que saber desse conceito, e você tem que saber que quando você divide perímetro de um triângulo com outro perímetro, lembrando, sempre divide o do triângulo maior com o menor, porque se dividir o menor com o maior, vai dar a possibilidade de dar uma fração é maior, tá? Então, vai ficar, se você dividir o maior com o menor, fica mais fácil, na maioria das atividades vai ficar mais fácil. Então, o que acontece? Então, você tem que sempre lembrar, perímetro com perímetro, vocês têm a razão de semelhança. Se você precisar dividir área com área, você vai ter a razão de semelhança mais um número ao quadrado. Então, por exemplo, se for 9, qual é a razão de semelhança? Se você dividiu a área com a área, deu 9. Qual a razão de semelhança? A razão de semelhança é 3. Por quê? Porque, no caso, 3 elevado a 2, que é 9. Então, é 3. A razão de semelhança é 3, não é 9. Então, se você dividiu a área com a área, aí deu um número lá, deu 9. A razão de semelhança é 9? Não, a razão de semelhança é 3, porque 3 elevado a 2, que é 9. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando você divide perímetro com perímetro, é a razão de semelhança mesmo, não tem nenhum número diferente não. Aí tem aquela outra maneira também que você divide lado com lado, lado com lado com lado, os 3 lados, divide os 3 lados também, você acha também a razão de semelhança, ok? Deve ficar atento nessas questões. Espero ter ajudado vocês aí a resolver a atividade. Quem não entendeu bem, procura ver o vídeo 2, 3 vezes. Se não entendeu, vê um vídeo na internet. Tem mais vídeos por aí que tem mais atividade. Com atividade é mais fácil. Isso aqui é só a explicação da segunda semana que eu estou aqui fazendo para vocês. Uma explicação geral, né? Na primeira semana, quem fez a primeira semana, dedicou e aprendeu, vai conseguir fazer este aqui com facilidade. Não tem muito diferença não, tá?